podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. O que é que era necessário um protagonista dos morangos ter? Imagem, porque quer se queira, quer não, os miúdos em casa, quer dizer, vocês eram públicos, sabem isto, quer dizer, queriam ver miúdas giras e rapazes bonzões. É verdade. Era essencial. Até porque depois havia o outro lado que é, havia praia, estavam mais despidos. Eu posso dizer uma coisa, que havia pessoas que julgavam isto muito mal e faziam um julgamento que eu acho que não era muito correto, que era, eles quando faziam um casting tinham que estar em biquíni, em fato bem. Pronto, isso era uma das coisas que era muito criticada. Pois é, por cima faziam a série de verão. Mas tem a ver com isso, ou seja, eu não posso escolher um ator que depois tem que aparecer em biquíni sem ter noção de como é que é o corpo, porque a imagem é importante. Neste produto, a imagem é importante. Agora, não é o mais importante, como é óbvio. Sim, e também tem que criar química, tem que haver química entre eles. É óbvio, que os miúdos lá em casa querem querer ser a namorada ou o namorado dos protagonistas. Quem não, quem não? O objetivo era esse, eles todos tinham consciência disso. Claro. Portanto, primeira coisa, imagem. Pronto. Depois, talento, capacidade de trabalho. E quando eu falo em capacidade de trabalho, fazer morangos, eles gravavam de segunda a sábado. Muitas vezes pelo meio implicavam viagens a Lisboa. Pois é, muita gente que não era daqui também e as sim, locações percebi na gravação. Na gravação, verdade. Eu digo-vos, eu lembro uma série, uma do Algarve, acho que era às 6, sim, de às vezes eles chegarem a Lisboa, tipo 1 da manhã, e às 8 da manhã estavam no estúdio para gravar. E gravavam o dia inteiro. Portanto, é preciso ter uma capacidade de trabalho muito grande. E de cabeça também, porque decorar os textos cansados ainda por cima. Pronto, depois a juntar o que estavas a referir, que é o facto de não descerem de longe, não é? Eles às vezes passavam meses sem ver a família. Já tivemos aqui alguns que partilharam isso connosco. E era ali, posso dizer uma coisa, que era os que eram do Norte. Estavam cá com um sotaque mais ou menos. Iam de férias no Natal, e as férias eram 3 dias, né? Percebo. Aqui vinha o sotaque do lado de cima, tudo marcado. Nós tivemos um miúdo, que é o Leonardo Marques, que fez Morangos 8. O Leonardo veio viver para Lisboa com 14 anos, sozinho. Portanto, ele entrou nos Morangos, ele era de Aveiro, e os pais alugaram uma casa em Via Longa, que era onde eram os estúdios, e aquele miúdo foi transferido para uma escola em Via Longa. Ele vivia num apartamento sozinho, almoçava na Plural e jantava na Plural, e havia uma senhora que era recepcionista na Plural que vivia no mesmo prédio e tomava conta do miúdo. Que engraçado. A grande Grace, pronto, a Graciosa, que os recebia a todos, estava na recepção, portanto era a mãe deles todos. E esse miúdo tinha 14 anos e vivia sozinho em Lisboa. E posso-vos dizer que era o melhor aluno da escola em Via Longa, portanto ele tinha uma capacidade de trabalho. E portanto, isto não é para qualquer um. De todo. Deixar a família para trás e encarar isto. E uma coisa que eu gostava de falar aqui, não sei se já aumenta ou não, mas tem a ver com o que é a importância de uma boa estrutura familiar nestes miúdos. Quando se chega aos morangos, é-se conhecido no prédio, quando muito na rua, não é? Ou na escola, na turma. De repente há um país inteiro a conhecê-los. E ou se tem uma boa estrutura familiar e que lhes diz calma, pés na terra, ou então eles perdiam-se. Completamente. E essa era muito a função também da direção de atores. Confesso que às vezes eu pensava, ok, está na altura de pôr este a chorar. Porque está... Precisa de um abanão. Precisa de um abanão, claro. Acha que isto é tudo garantido, que a vida a partir de agora que está tudo conseguido. É muito fácil deslumbrar esse muito fácil. E é muito fácil para um adulto, não é? Quando mais para um miúdo de 18, 19 anos, em que de repente chega à rua. Eu lembro-me de ir com eles para o bairro alto, porque eu tentava também manter uma relação pessoal com eles, e sair com eles, para os copos, até para os conhecer melhor, para perceber também o que é que eles andavam para aí a fazer.
Isso é estratégico ou é também por gosto? Olha, é um misto. Porque há um lado, ok, eu tenho que saber o que é que as miúdas andam a fazer, para os perceber melhor, para saber como posso ajudá-los. E eu dava muito bem com eles. Ao criar uma relação também ajuda na parte da direção, da gestão das pessoas, também ajuda. Sim, mas não era uma coisa, eu sabia exatamente o que estava a fazer. É importante marcar jantares regulares com eles, é importante perceber o que é que eles, é importante saber com o que é que eles vivem, se estão a namorar, se não estão a namorar, porque depois todas estas coisas influenciavam o trabalho, quer dizer. Basta um dos atores ter acabado com a namorada ou a namorada com ele e aquilo desmecha-se tudo. Era recorrente. Tipo, acabei que de repente choravam. Então nessas idades, não é? Ou sabiam que afinal o namorado tinha... Tudo era um drama. Era tudo um drama. E nós temos alguns dramas bem complicados. Pronto. E portanto isso fazia com que eu tentasse estar o mais próximo possível deles, não é? E criei uma relação de amizade com eles. Claro. Porque agora não se casar tantos anos. Há uma situação com o David Carreira. Que um dia, tipo, de manhã, estava acho que era um sábado, não sei, estávamos completamente rastos, e eu tenho a imagem, era num beliche que ele estava deitado, eu fui lá dar-lhe uma indicação, e depois saí para gravar, e ele, pai! Chama-se um pai da vida. Muito bom. Chama-me pai. Depois foi, ou seja, a nossa relação era tão próxima, que passava por isto, e muitas vezes ligavam de manhã, tipo, já saíste de casa, eu ainda não, porque adormeci, portanto, às vezes eu ia fazer recolha, muito eles iam bom, no transporte, iam estar às 7h15. Claramente eras o pai. Era um bocadinho isso, mas ao mesmo tempo também era a mais-valia deste projeto. Claro. Acabavam por ser ali uma família, não é verdade? Uma família, e é muito bonito vê-los crescer, é muito bonito vê-los crescer no caminho certo, alguns não, alguns saíram do projeto a meio, porque ou não tinham capacidade, ou estavam desfocados, mas pronto, também fez parte do percurso deles. Mas de uma forma geral, olho para trás com muita saudade, digo-vos que se me propusessem, vamos fazer não morangos, que acho que os morangos têm que ser agora uma outra coisa, eu ia já. Voltava já, e quando fui um bocadinho de pé atrás, para aquela coisa que eu nem sabia muito bem o que era. Hoje foi assim um dos grandes projetos da minha vida. Mas tens saudades de fazer morangos ou saudades de fazer séries juvenis? Morangos. Okay. Porque tu estiveste presente também no I Love It e na Massa Fresca, não foi? estive sim, nesses dois projetos. Era um ponto importante, também eram séries juvenis. Séries juvenis, sim. Que me deram imenso prazer fazer também. O I Love It, pela inovação que foi aquele projeto, que eu acho que não foi muito bem recebido pela TVI, mas foi um projeto que ainda hoje eu acho que está à frente. Era diferente de todos os outros? Era completamente diferente. E foi muito premiado no estrangeiro. Sério? Sim. Não sabia. Eu confesso que eu vi a Massa Fresca toda e não vi o I Love It todo, ia só vendo de vez em quando, mas eu como espectadora, a minha primeira reação, mas também porque se calhar estava muito apegada aos morangos, mas a minha reação foi, estão a tentar imitar os morangos, estão a tentar imitar aqui a série que teve assim muito sucesso. E acho que se calhar também não teve o devido valor, nós espectadores não lhes soubemos dar o devido valor por causa disso. Sim, é muito difícil, quando há uma marca como os morangos, qualquer coisa que se possa comparar vai perder, até porque os morangos, ou seja, foi uma máquina que se foi criando, completamente. Não foi num ano. E eu acho que foi o facto de acompanharem sempre a nossa vida, sempre. Claro. Se calhar o I Love It, se tivesse, o I Love It ou a Massa Fresca, se tivesse tido outras temporadas, se calhar teria solidificado da mesma maneira, não é? Eu não estava nos primeiros morangos, eu não sei exatamente como foi, mas eu acho que aquilo ganhou a dimensão que ganhou ao fim de 2 ou 3 temporadas, como tu disse, que já acompanhava as vossas vidas, completamente. Ainda hoje quando partilhámos com a minha avó que íamos fazer este projeto, a minha avó lembrava-se logo dos morangos e do facto de eu sair da escola e sentar-me na cadeira da cozinha a ver os morangos. Sim. Até eles já nos acompanhavam nessas fases, portanto acho que acompanharam mesmo e vão ficar para sempre. Mas havia muitas pessoas que viam os morangos de uma forma negativa. Eu lembro de ouvir comentários tipo,
estão a ensinar coisas com a droga, coisas de sexo, e o objetivo era o oposto. Obviamente, para se falar dos malefícios da droga, tem que se falar de droga, não é? Nós não podemos ignorar que os miúdos na adolescência começam a querer ter as suas experiências sexuais. Completamente. Portanto, as coisas têm que ser faladas. E as gravidezes, a Sara Barradas, foi grávida muito nova, ficou uma grávida muito nova. Engravidaram, não é? Portanto, o assunto tem que ser falado. Claro que sim. Porque nós sabemos, nós vivemos em Lisboa, e mesmo assim, pronto, não quero dar a generalizar, mas se formos para determinadas zonas do país, há assuntos que continuam a ser tabu, não é? Totalmente. E portanto, os morantes tinham essa função, como a televisão tem, como o trabalho de um ator tem, tem uma função social e não nos podemos esquecer disso. Completamente. E tocaram em temas, e nós abordamos sempre isso nas entrevistas, sempre que é aplicável, mas falamos muito da homossexualidade nas algumas das temporadas, na violência doméstica. Claro, sim, eu lembro sempre da questão da homossexualidade com o Miguel Santiago, exatamente. Sim, e com o Carlos Malvarez. E posso dizer-vos que dentro da própria equipa técnica havia muito preconceito. Havia técnicos a gozarem com as situações, não é? Se calhar se fosse hoje em dia já não seria tanto assim. Mas porque os morangos e as novelas ajudaram a isso, totalmente. Agora vou sair um bocadinho dos morangos, mas o Quero é Viver também é um exemplo perfeito disso. Porque tocam em temas que... Exatamente. Portanto, as coisas têm que ser faladas, têm que entrar na casa das pessoas à hora do jantar como assunto. Felizmente hoje em dia... mais bem recebido. Exatamente, pronto, as pessoas já aceitam, há uns anos não era, e não é preciso recuar muito, não é? Essa situação dos morangos 7 foi que há 10 anos, não sei. 2010, portanto, há 12 anos, não é? E isto, de repente, era um tabu imenso, inclusivamente para os atores. Havia muitos atores que não queriam fazer isso, ficavam associados. Claro. E pronto, sim, depois há as mudanças de mentalidade ou não, mas geralmente para melhor. É a evolução das gerações da sociedade. Literalmente. Sim, e de facto a televisão tem essa função pedagógica. Tem essa função, e muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. Mesmo nós, quando estamos a trabalhar, às vezes, espera lá, calma lá, qual é o objetivo disto? Não é? Onde é que eu quero chegar? Isto tem que ser tratado de uma forma muito séria. Para chegar às pessoas da forma certa, não é? Sim, eu lembro-me que havia que já existiram novelas, não me lembro agora, O Espírito Indomável, creio eu, com a Vera. Isso. Em que não me lembro da personagem em si, uma senhora ruivinha, mas que sofria mesmo violência doméstica, mas era uma coisa mesmo agressiva, lembro-me perfeitamente. E tenho os atores na minha cabeça, mas não sei os nomes, pronto, agora peço desculpa. Eu fiz isso nas mulheres. Nas mulheres, exatamente. A Jéssica Ataídes. Exatamente. Com o Luís Gaspar. Com algumas cenas que faziam até confusão. É verdade, Mas isso é uma realidade. Pois é. E posso-vos dizer, não estou aqui a fazer inconfidência nenhuma, mas na altura dessa série, houve uma pessoa que trabalhava na Plural que era vítima de violência doméstica, e lembro-me na altura de aquilo ter ajudado a dar um passo em frente, a ganhar coragem, não é? O Miguel Santiago partiu connosco que ia recebendo mensagens de pessoas ou a dizer obrigada por me teres ajudado a falar com os meus pais, obrigada por isto, ou então eu também estou a passar por isso. Eu não estou sozinho, não é? Eu acho que é a forma como as pessoas procuram olhar para a televisão e para as novelas. Sim. Acho que às vezes tem ali muito preconceito ainda sobre as telenovelas e o que elas abordam, e eu acho que é olharmos para aquilo como, olha, vamos aprender com eles e não com os nossos... Sim, porque há uma coisa que é uma novela, não é uma série, não é um filme. Porque às vezes, mas a qualidade de uma novela não é para ser a mesma de um filme. Para já que não há orçamento para isso. Sim. E o objetivo não é isso. Ou seja, eu quando vejo um filme, eu tenho que estar sentado a ver um filme. E eu sei que se eu tiver que ir à casa de banho, ou a um lado qualquer, eu faço uma pausa para não perder nada. O pressuposto da novela não é esse. A novela é ser visto enquanto se janta, enquanto se está em família. Sim. Tanto que muitas vezes os assuntos são repetidos. Às vezes, não estou a dizer isto outra vez. Depois estás... Porque se calhar a Dona Maria em casa não ouviu a primeira vez que disseste e há que repetir. Portanto, ou até mesmo o início do episódio, que eu às vezes também me chateio, mas faz sentido. Ou seja, a novela é um produto muito específico
e que tem que ser feito assumindo que é novela, ou seja, eu não posso querer fazer disto uma série que não é uma série. Não são coisas diferentes. O que não quer dizer que a qualidade não se tente que a qualidade seja cada vez melhor, como é óbvio, é preciso inovar, é preciso apostar na qualidade, mas são coisas diferentes. Série, são coisas diferentes. João, voltando agora aqui um bocadinho aos morangos, tu apanhas... Eu também, portanto, somos aqui duas pessoas que falam imenso. E aliás, este podcast até procura também, de certa forma, falar aqui um bocadinho de vários temas adjacentes às séries e novelas, e temos vindo a fazer isso, portanto, até é excelente estarmos a ter esta conversa. Mas tu fazes dos morangos, tu apanhaste a fase em que os morangos transitaram para algo completamente diferente, foi quando tornaram as séries mais musicais. Sim. Houve diferenças na direção de atores da temporada 6 para a temporada 7 e 8? 6 e 5? Sim. Isso obrigou a muitas mudanças? Houve. Para já, tivemos que reestruturar uma equipa. Ou seja, inicialmente havia só a direção de atores, que eu partilhei durante muitos anos com a Joana Bastos, com o Silva Loureiro e com outras pessoas, mas de repente, quando viemos para a série 8, para a série 7, juntou-se a nós o Cifrão, por causa da dança também, e dava aulas de dança, e o Dale, que fazia a parte musical. E aquilo implicava muito mais trabalho. Ou seja, não era só decorar os textos, era trabalhar as cenas. Ensaios. E dou-vos um exemplo. Havia uma altura, numa das séries, acho que foi 7, que as personagens faziam Gil Vicente. Pois era. Isso implicava, paralelamente aos ensaios de novela, fazerem ensaios de teatro. Verdade. Trabalho acrescido. E, portanto, essa foi qual foi a grande diferença? Foi o péssimo de trabalho. Completamente. Mas para nós, ao mesmo tempo, foi uma grande lufada de ar fresco, não é? Porque ao fim de vários anos a fazer a mesma coisa, mesmo com personagens diferentes. Sim, mas aqui a mudança também foi uma mudança muito grande. Ainda por cima temas que estavam ligados ao João. Sim. Música, dança. Exatamente. E aqui dávamos uma pica muito grande. A própria escolha dos atores, mesmo dos mais velhos. Foi um casting mais criterioso nessa série ou foi igualmente? Foi porque, para além de tudo mais, eles tinham que saber cantar, tinham que saber dançar. Pois. Minimamente. Pronto. E isso, porque era mais uma prova de seleção, não é? E alguns nem tinham consciência do quão bem cantavam, outros até já cantavam muito bem. É uma desgraça. Pronto, mas havia muito trabalho acrescido, muito. Tudo, quando se gravavam cenas com canto, aquelas cenas já tinham sido todas previamente ensaiadas e gravadas, pois aquilo passava numa espécie de playback. Sim, claro. Pronto, para eles fazer aquilo tudo, mas foi muito mais difícil fazer. Tu fizeste esses castings? Eu fiz os castings da parte de interpretação, mas ou seja, eu trabalhava, portanto, nesse período de formação, com o Dale e com o Cifrão, nós trabalhávamos em conjunto. Portanto, imagina, estava um grupo a fazer aulas de dança, depois passavam para a interpretação. Senão nunca mais saíam dali. Sim, então nós trabalhávamos muito em conjunto. Foi muito giro. Porque os castings devem ser giros, mas ao mesmo tempo devem cansar a fim de um certo ponto, imagino eu. Os castings são muito cansativos e têm uma coisa que para mim era mais difícil, que é a questão da injustiça. Corremos o risco de serem injustos. Pois. Percebo. E nem sabem como é que a pessoa vai reagir depois quando dizem... Não, é que estamos a falar vou dar um exemplo, que ainda hoje eu me lembro disto. Houve uma pessoa que numa fase de seleção, aquilo havia opinião de 3 ou 4 pessoas, e que disse, eu acho que deve sair, acho que não vai crescer muito. E ok, era uma das pessoas que estavam a ser postas de lado. E depois o coordenador do projeto disse, vamos deixar ficar mais uma semana, vamos ver. E ficou, foi a Mireia Lupe. E eu penso... ela fez super bem o papel dela, não? E a Mireia é uma atriz ótima. E continuou no mercado, e continua a trabalhar como atriz, e continua a ser ótima. E eu penso nisso. Naquele dia ela podia ter saído. E eu estava a ser tremenda. Eu não estava a ser injusto, porque nós temos que de repente tem que sair alguns. E naquele dia o que aconteceu foi, ok, imagina, tinham que sair 4. Se tiraram 4, e depois afinal, ok, vamos tirar só 3 neste dia. Vamos deixar a Mireia mais uma semana.
Que engraçado. Isto está sempre ligado ao futebol, agora só estou a pensar no futebol. É verdade, porque é formar uma equipa, não é? É verdade. E é muito fácil não tomarmos a melhor opção, por mais que se pense, que se reflita sobre as coisas, que se volte a pensar, mas há alturas, ok. Tem que decidir também, claro, e é sempre isso. João, além das séries, das temporadas mais musicais, tivemos ainda, no final da temporada 7, o musical, e andou aí a percorrer salas de espetáculos do país, e depois ainda no final da temporada 9 o filme. Sim. Tiveste envolvido na direção de atores dos dois projetos, do musical e do filme? Não. Estive na parte do musical, do filme já não, porque, ou seja, o filme foi feito já depois de terem acabado os Morangos. Sim, é verdade, é verdade. E eu já estava numa outra novela, estava a fazer Doida por Ti, acho eu. Com a Sara Mato. Exatamente. Com a Gabriela Barros, a Marta Andrino, sim. Portanto, eu já estava a fazer isso, estava na direção de atores, portanto não pude fazer o filme. Quem fez a direção de atores do filme foi a Joana Bastos, que trabalhava comigo na direção de atores. Pronto, nós tínhamos esta dúvida da pesquisa que andámos a fazer. É verdade. Não, eu entrei no filme por... fiz lá uma personagem mínima... Ai, não reparámos nisso, uma falha! E foi... O filme estava a ser gravado no Alentejo, no Zemar. Exatamente. E houve um sábado que eu disse, vou ter convosco, querem ver... Ficaste com pena de não ter... Não é óbvio, não é? Quer dizer, ao fim de fazer aquilo tudo, e de repente agora vem o filme. Óbvio. É claro que eu queria ter feito o filme, a direção de atores do filme. Claro que sim, fazia tanto sentido. Entrega à Joana. Claro, mas fazia sentido. Fazia, claro. Fechavas ali o ciclo. Sim, exatamente. E depois eu disse, vou ir ver, vou fazer uma visita. E de repente cheguei lá e já não sei exatamente como é que foi a conversa, não sei se foi o Hugo, que era o realizador, que disse, mas só vens se entrares no filme, já não sei como é que foi, ou a Joana Baixo, então mas vem, mas entra no filme. Pronto. E há uma cena em que eu faço, que eles estão todos a chegar lá para ir para uma excursão, uma coisa qualquer, e eu fiz o pai de um dos miúdos, que era um personagem. Era, mas com a filha do... com a Inês Chico. Exatamente. E havia um miúdo. Era o miúdo, era com os óculos. Sim. Eu faço o pai que ele na altura também com os óculosinhos, com uma camisa e acho que já estou a ver. Sim, agora também já estou a lembrar. Que engraçado. Foi improvisado, foi daquelas coisas mesmo para dar. Pronto, mas deixou ali a tua marca, deixaste ali a tua marca. E tenho que vos confessar uma coisa, pronto, isto é uma coisa que me deixa assim me deixou feliz. Foi quando aquilo foi apresentado no São Jorge, a estreia do filme. Ou seja, eu não estava escrito no guião, portanto não era previsto, os miúdos tinham lido, só os miúdos estavam naquela cena, que eram os dois pequeninos, e eu acho que a Sara Prata... Era a Sara Prata e o... não sei o nome. Ele fazia de Gui no... Pois, que andava sempre atrás da Becas. Exatamente, era. Agora mas como também foi que eu não fiz, eu não aprendi nem sequer. Correto, mas se nós lembramos, não sabemos. Eu lembro quando eu apareci naquele ecrã, de repente foi assim uma ovação dos putos tudo aos gritos. E pronto, não estavam à espera e foi muito bom para mim. Receber esse carinho, não é? Sim, claro que sim. E o facto deles ainda hoje se lembrarem de si e de falar. Ai, eu vou acabar. Isto é idade, esta coisa. Não, mas não é só. É o você e eu tratar. No Miguel Santiago aconteceu imensas vezes a tratá-lo por Fábio. Pois. É impressionante. Essa personagem marcou, não é? Totalmente, eu costumo dizer isso, essa é a minha desculpa, portanto está tudo bem. Mas em relação ao musical, assim, eu no musical sim, eu estive envolvido, e portanto para vocês perceberem como aquilo foi, eu estive envolvido até na parte da escrita do musical, ou seja, houve uma equipa que se juntou aos fins de semana para pensarmos, o que é que vai ser no musical, o Cifrão tem um grande peso e o Dale, pronto, mas depois toda a parte de estrutura dramatúrgica, o que é que se faz com isso, eu tenho isso. E nós, para além das gravações, que eram das 8 às 8h30, que nós jantávamos, e às 8h30 começávamos com ensaios até à meia-noite, em Via Longa, num pavilhão desportivo, portanto, não era futebol, porque futebol de sala, sabe, assim, uma coisa qualquer. Eram 16 horas por dia a respirar morangos. Sim. Mas dando gozo. Assim, mas foi, e nós, eu não tenho a certeza, nós montámos aquele espetáculo para aí 3 semanas, assim no Record. Assim foi. Não estava à espera dessa. Eu pensei que eram para aí no mínimo 2 meses. Não.
Não, existe, assim, não. Foi em contrarrelógio. Sim, pá, e no dia que se estreou no Coliseu, portanto aquilo foi ao Coliseu de Lisboa e depois ao Coliseu do Porto. Nós conseguimos uma coisa na altura... Nós fazíamos espetáculos bidiários, não era? Nós fizemos 5, uma vez que foi... Eu tenho ideia que chegaram a fazer... Domingo, eu acho que nós fizemos de manhã, tarde e noite. Pronto, 3 diários então. Que não estava previsto, mas como aquilo esgotou logo, claro, obviamente, arranjámos um espetáculo extra e eu acho que nós ultrapassámos tudo o que tinha havido no Coliseu. Eu não sei se era a Ivete Sangalo ou alguém que tinha tido X concertos. Nós ultrapassámos, ou seja, ficámos com o Guinness do Coliseu. Parece agora aos desertos, que já são 14 concertos esgotados. Já está a sério, já está assim. A sério. Não sei se são 14 ao certo, mas já passaram dos 10. Os todos não sei de cor. Pá, e ali nos morangos, aquilo esgotou logo, mas tenho ainda a memória do som do que foi a entrada do público no Coliseu. Portanto, os miúdos estavam a Cristina, para mim continuam a ser miúdos. Eu estava sempre putos, para mim quem fez... Eu tenho uma forma, eu tenho muita dificuldade em decorar nomes. Eu não consigo decorar os nomes de ninguém. Pronto, nem deles. E mais a mais, o nome dos atores, o nome das personagens, era mentira. Portanto, eu tinha uma palavra que era canastrinho, pronto, bem canastrão, também não me eram canastrinhos. Como eu tratava, que aquilo, eu quer dizer que batendo certo, se eu disser canastrinho, tem a ver com cada um de vocês, pronto. E, portanto, os canastrinhos estavam todos atrás do pano, não é? Pá, e quando se abriram as portas, era um som ensurdecedor de gente a correr por aquele Coliseu fora. Pá, eu lembro de ser uma coisa assustadora. E quando abriram o pano... É uma sensação incrível. É uma sensação incrível. É uma sensação incrível. Eu já tinha feito muito teatro, mas nunca tinha visto nada assim. E aqui ganha uma dimensão tal que era assustador. E ao ponto de, provavelmente alguns já falaram nisso, que era, depois daqueles espetáculos, o sair do teatro, eles tinham que ser escoltados. Sim, o Santiago falou disso, exatamente. Sim, o Santiago tirou isso. Pá, eles tinham que ser metidos numa carrinha e sair, porque eram, não sei, centenas de pessoas, de miúdos, a querer agarrá-los, a querer tocá-los. Pronto. Eram os ídolos, não é? Eram os ídolos. Completamente. Eu lembro-me de conseguir... umas pessoas que foram de alguma forma privilegiadas, que eram os primos meus, ou não sei o quê, que os levei lá ao palco, ainda hoje, pronto, agora têm a vossa idade, e eles guardam esse momento como eu percebo perfeitamente. Eu percebo perfeitamente. Eu tive 5 horas e tal numa fila para ver o David Carreira e depois estar com ele 1 minuto. Pronto, e vocês viram o espetáculo dos morangos? Vimos. Viram? Nós vimos tudo o que tinha a ver com morangos. Mas viram ao vivo? Sim. Uau. No Coliseu. Eu vi no... Eu também, claro. Sim. Na altura ainda não nos conhecíamos, mas... Obviamente não, mas no Coliseu de Lisboa. Sim. Bem, obviamente. houve espetáculos que eles estavam com a voz já completamente... sim, notava-se. Eu acredito. Notava-se que já não estavam ali cansados, porque eram muitas horas. Eu já não me lembro, sei que gostei. Continuavam a gravar, claro. Não é? Claro. É por causa daquilo, não, está bem, se calhar durante esse fim de semana não gravaram, mas toda a semana gravaram. Claro que sim, desgasta completamente. Aliás, porque eu depois lembro-me, eu tenho ideia que houve um espetáculo que deu na televisão, não foi? Ou deu na televisão, pois, eu acho que foi esse espetáculo que eu notei, quando fomos, ou pelo menos quando fui ao Coliseu, não tem isso, porque foram alguns primeiros, mas depois lembro que aquilo foi gravado, acho que, não sei se foi no Porto, o que deu na televisão, já foi, o primeiro foi em Lisboa e depois foi o Porto, portanto ele já vinha no seguimento, e eu tenho ideia que aí já se notava um bocadinho mais alguma falha na voz, mas é perfeitamente normal e acho que todos compreenderam. Já tinha antes uma coisa com os morangos, que não foi comigo, foi quando a Maria Henrique fazia 10 atores, foi um espetáculo de teatro, e eu acho que também no Coliseu, mas era teatro, pronto, pegando as personagens dos morangos, acho que tinham feito isso, não sei se morangos 3, morangos 4, por aí. Agora, aquele desafio do concerto dos morangos foi assim, claro. Foi assim dos momentos altos do meu percurso mesmo, foi assim uma honra ter feito parte daquilo. Verdade, acredito. João, e aqui falando de sucesso e do sucesso dos morangos, sentiste que o facto de teres pertencido a tantas temporadas e teres gerido assim tantos atores dentro deste projeto que também te alavancou a carreira de certa forma? Ou... Não, nada. E se queres, diga nesse se não funcionou um bocadinho ao contrário. Sério? Porque havia o preconceito, é morangos. Percebo.
Okay. Mesmo no meio da televisão? Mesmo no meio da televisão. Vou-vos dizer que havia atores que tinham no contrato que não faziam morangos. Tive outros atores que foram fazer morangos porque precisavam de trabalhos, iam completamente de pé atrás e que não queriam fazer aquilo, mas só estavam a fazer porque precisavam, pronto, tinham contas para pagar. Não sabiam o impacto que aquilo iria. Curiosamente, todos os que chegaram lá assim, de pé atrás, mudaram de ideia. Ao fim de uns dias já estavam completamente felizes e realizados com aquilo. Porque para os atores adultos, podemos aceitar a contracena não tinha a mesma qualidade, não é? Porque estavam a contracenar com miúdos. Sim, mas por acaso eu acho que ficava giro. Estou-me a lembrar agora dos professores das escolas e era tão giro essa mudança, não sei. Sim, todos os atores mais velhos que fizeram falam dos morangos com muita saudade. Claro. Nós já passámos a entrevista do Guilherme Fonseca. Guilherme Filipe. Francisco Fonseca e Guilherme Filipe. Juntaste dois. Mas sim, falámos com o Guilherme Filipe e o Guilherme Filipe ainda recorda isso com muita saudade. Era a pessoa sapinho, não é? Exatamente. Aliás, assim que nós lançámos o nome dele, foi assim um sucesso. Sim, completamente. Foi. Não esperando dos outros, obviamente, mas ele ficou muito marcado, obviamente. E participou no filme. Exatamente. Uma cena a cair da piscina. Mas os morangos acabaram por não ter esse impacto, se calhar assim tão positivo na tua carreira, ou não alavancaram, digamos assim, mas depois dos morangos fazes 2 novelas nomeadas para Emmys, uma delas até ganhas, certo? Certo. Como é que foi ganhar no Ouro Verde? Como é que uma pessoa que é diretor de atores de uma novela vencedora de um Emmy acorda no dia seguinte? Olha, vou ser muito sincero. É óbvio que dá prazer. E foi um projeto que me deu muito prazer fazer. Muito. A novela estava muito Também acompanhei a novela. Sim. Foi assim, é dos projetos que está aqui mais no coração. Agora, em relação aos prémios, é óbvio que não estou de maneira a desprezar o prémio, ainda bem que veio, mas posso dizer que aqui há uns tempos estava a falar com a Ana Sofia. E ela estava a fazer uma novela com ela e ela disse, muito bem, não sei o quê, pois é, diretor de atores com 2 nomeações. E eu disse, e ela, sim, espero que tenhas isso no currículo. E de repente disse, não, eu não sei que tenho isso no currículo. E ela disse, mas como é que eu tenho isso no currículo? Eu disse, porque para mim não é de facto o mais importante. E deu muito prazer fazer a novela. Isso que tem mais impacto quem está de fora e ver e... Sim, agora, se me perguntares, claro que sim, tenho muito orgulho em ter feito uma novela que tem um Emmy, em ter feito uma outra que foi nomeada e que bem merecia. Verdade. E que bem merecia. As Mulheres foi uma novela extraordinária. Pronto, mas é um reconhecimento e, sobretudo, eu acho que é muito bom para a ficção nacional. Mais do que para mim, é bom para todos nós, porque de repente há mais uma garantia de trabalho. O Ouro Verde tem sido vendido para muitos sítios. Ainda? Que engraçado. E voltou a repetir agora na TV. Sim, quer dizer, e está a passar, passou no Brasil, não é? Também fez sentido. Sim, mas repara, o Brasil são os grandes... Sim, obviamente. De repente ser um projeto, foi esse, e agora depois também teve lá o Valor da Vida, que também passou lá, que eu fiz como ator, e é muito bom, né, saber esse reconhecimento internacional. Claro. E pronto, o Emmy é um Emmy. Exatamente. É verdade, um Emmy é um Emmy. João, força. Então, estás-me aqui a interromper. Força, à vontade. Eu ia passar para o jogo. Pois, eu também. Um jogo? É muito rápido, mas nós gostamos de fazer isto com os nossos convidados, que é, não temos um temporizador, mas vamos colocá-lo assim um bocadinho sobre... Vamos colocar. É por isso que disse eu vou acabar a reunião. Olha, já estou a chamar uma reunião. Isto foi depois de um dia de trabalho. Não, nós temos aqui um jogo muito rápido, de perguntas e respostas super rápidas, ou seja, vai estar sob alta pressão. E o Tiago vai-te colocar aqui algumas perguntas e tens de responder o mais rápido possível. Não implica nomes, pois não? Não. Sem dúvida. Nomes e... Não vamos entalar os nossos convidados. Teatro ou cinema? Para fazer ou para ver? Para fazer. Gostava muito de fazer cinema, basicamente nunca fiz, e teatro felizmente já fiz bastante, portanto gostava muito de fazer cinema. Não fez ainda? Fizeste. Ai, não.
Já fiz algumas coisas, mas não fiz nada. O filme dos morangos. Sim, já mais uma outra participação, mas teatro já fiz muito e quero voltar a fazer, mas deixava muito de experimentar assim. Cinema ou televisão? São coisas muito diferentes. Não ponho nenhuma acima. Portanto, como vos digo, televisão já tenho experiência, portanto agora gostava de experimentar o cinema porque não tenho experiência. Séries ou novelas? Mais uma vez, são coisas muito diferentes. Se tivesse que viver só com uma. A série traz-me esta coisa de eu nunca ter feito, por causa do que eu fiz, chamado de séries, como I Love It, que foi gravado como se fosse novela. Ok, está bem, faz sentido. Sim. Eu já fiz como ator, aqui há uns tempos fiz uma série e gravávamos por dia 3 cenas. É diferente de gravar 30. Claro. Portanto, talvez série, sim. Okay. Se pudesses dirigir novamente uma temporada dos Morangos, qual seria? Uma junção de várias coisas. Não consigo escolher uma. Gostava de poder escolher os atores com quem trabalhar. Não tens não, de todo. Mas gostava de poder. Eu acho que neste momento conseguia ter um elenco perfeito. Que engraçado. Muito boa. E imaginas-te a criar um projeto teu em que possas escolher o elenco e talvez até se calhar. Não me imagino criar um projeto meu que tem a ver comigo. Já fui várias vezes convidado para encenar teatro e nunca foi uma coisa que eu tenha muita vontade de fazer. Ou seja, eu não tenho essa capacidade, essa iniciativa, agora vou formar uma coisa. Agora, em parceria com alguém, sim. Por que não? Qual era a temporada dos Morangos que tinha o melhor ambiente no backstage, nos bastidores? Talvez a 7, não sei. A 7 tinha, não sei, tinha a questão da novidade, não é? Como de repente veio a música e veio o canto. Mais animado também, claro. Trazia uma energia animação de novidade que permitiu isso. Enquanto espectador, não sei se viste todas, mas daquelas que, pelo menos aquelas que dirigiste, qual foi a melhor temporada dos Morangos? Talvez a 7, também pela novidade. E preferes ser ator ou diretor de atores? Que engraçado. Nenhuma. Eu gosto muito de fazer direção de atores. Claro, uma coisa muito legal. Vou para o trabalho todos os dias muito feliz, mas eu sou ator. Ou seja, a direção de atores faz-me experimentar aquelas personagens todas. Mas o meu prazer como ator é incomparável ao meu prazer como diretor de atores. Está feito. Não, olha, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, sim. Você tem que põe-me a pensar em coisas, como já fui tão lá para trás. Esse é o nosso objetivo, é reviver aqui toda uma fase que nos acompanha. Sinto que isto foi aqui uma aula de telenovelas e de conteúdos televisivos. Não sei o impacto que vamos ter aí em casa, mas aqui foi incrível. Não me conhecem, então não faz mal, nós também não o conhecíamos. Não te conhecíamos. Isto vai ser incrível, sério. Eu sou completamente info-excluído, para vocês perceberem, nem sequer tenho iPad, nem nada disso. Pronto. Isto, depois como é que eu posso ver? Porque eu não vi nada ainda vosso. Times Square? Sim. Não, estou brincando. Literalmente, não, no YouTube, ou então em vídeo, ou então em formato podcast nas plataformas habituais. Spotify, iTunes. Obrigada, João, mais uma vez por teres aceitado o nosso convite. Agora não me enganei? Acabei em grande. Olha, foi espetacular, acho que foi mesmo aqui uma aula sobre deu para perceber um bocadinho o que está por detrás das câmaras e todo o processo que está envolvido. E o que foi os Morangos com Açúcar visto por alguém com outra perspectiva completamente diferente. Verdade. Portanto, olha, obrigado. Obrigada por terem estado desse lado aqui connosco, espero que tenham gostado muito. Foi um episódio assim um bocadinho diferente do normal, mas acho que faz bem aqui também inovarmos e mudarmos aqui um bocadinho para não só falar dos atores, mas também de quem está por trás das câmaras, que são tão ou mais importantes. Portanto, acho que foi um episódio assim... Foi o treinador das temporadas dos Morangos, no fundo, fazendo aqui analogia com o futebol. Aprendemos aqui que o futebol está muito ligado a isto. Espero que gostem tanto como nós desta entrevista. Esperem por nós num próximo episódio. Não sabemos ainda quem vai ser o
nosso próximo convidado ou convidada? Não, saber sabemos, não queremos desvendar. Faz coisa que não sabemos, faz coisa que não sabemos. Fiquem desse lado e acompanhem-nos nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube e nas plataformas. Spotify, iTunes, nas plataformas podcasts, já estamos na plataforma de podcasts e videocasts do Grupo Renascença, portanto podem-nos também ouvir e seguir lá. E fiquem por aí que durante os próximos dias vão saber quem é o próximo convidado ou convidada. Até já! Tchau!